Olá, meu nome é Bruna Portela. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Direito Constitucional com o tema Formas de Estado e Formas de Governo. Para dar início ao estudo desse tema, nós vamos analisar as formas de Estado. As formas de Estado é a forma como o exercício do poder político vai ser exercido em relação ao seu território. O Estado vai gerir como o seu governo dentro do território, no caso brasileiro, por exemplo. As formas de Estado, ela pode ser uma forma federativa, ou uma forma de Estado unitário. A forma de Estado federado é aquela em que há uma repartição constitucional de competências, havendo diferentes entidades governamentais com autonomia, havendo uma descentralização política de competências. No Estado federado, essas diferentes entidades autônomas formam-se, através de um vínculo indissolúvel, um Estado soberano. Por conta disso, não há direito à secessão. No caso do Brasil, a gente tem um Estado federado, em que os estados brasileiros, os 27 estados brasileiros, eles têm autonomia política, autonomia administrativa, autonomia econômica. Contudo, a Constituição Federal, nos seus primeiros artigos, determina que o Brasil é a união indissolúvel de seus estados. Ou seja, não há o direito à secessão, à separação de um estado do seu país, do seu estado soberano. E a outra forma de Estado é a forma de Estado unitário. Essa forma de Estado unitário é aquela em que há um centro do poder político. O Estado unitário não há de descentralização do poder, não há autonomia para os entes federados, não há uma repartição de competências. Toda está dentro do poder unitário, de um Estado unitário. Quanto às formas de governo, a forma de governo, ela diz respeito à maneira pela qual se dará o governo. Aqui a gente não analisa mais o território, é sempre bom a gente fazer essa relação. As formas de Estado têm a ver com o território, como que territorialmente vai ser dividido o poder. As formas de governo, ela tem como princípio e como base a maneira pela qual se dará o governo, bem como a relação dos governantes com os seus governados. Aqui se analisa praticamente uma separação política, como os seus governantes vão lidar com seus governados. E no caso das formas de governo, nós temos república e monarquia. A república é um governo onde há a eletividade de seus governantes, a temporalidade do exercício do poder, a representatividade popular, a responsabilidade dos governantes, inclusive de prestar contas. Nos estados republicanos, nós temos governantes eleitos pelo povo. Eles têm um mandato temporário, normalmente de 4 anos para os chefes do executivo e nos casos dos senadores de 8 anos. Há a representatividade popular. No caso da Constituição brasileira, há a possibilidade de ações populares, há a possibilidade de referendo, de plebiscito, inúmeras formas de participação popular dentro do governo. E a responsabilidade dos governantes, inclusive de prestar contas. Nós temos vários dispositivos na Constituição que fala quanto à responsabilidade dos governantes brasileiros. Inclusive, a gente tem a questão da improbidade administrativa, que são meios de controlar o governo. A gente tem os crimes de responsabilidade, que são previstos na Constituição, que podem gerar um futuro impeachment. Então, essa é a forma republicana de governo e que o Brasil adota. A outra forma que a gente tem de governo é o monárquico, o governo monárquico, exercido no caso da monarquia, que é um governo onde há hereditariedade do governo, onde há vitaliciedade no governo,
a existência de representação popular, a inexistência de representação popular e a irresponsabilidade dos governantes, que é o que a gente viu no começo, lá em 1824, no Brasil, antes da proclamação da República, antes até mesmo da independência, a gente tinha um poder monárquico em que era totalmente absolutista, em que a família real portuguesa se revezava no trono e a gente não tinha a possibilidade de participação popular. É importante, além da forma de governo e de Estado, que a gente tenha conhecimento de outros dois pontos importantes, porque é feita muita confusão pelos alunos, que é o caso de quando há confusão com a forma de governo. Qual que é a forma de governo brasileira? Mas isso não é sistema de governo? Mas isso não é a forma de Estado? Então, há muita confusão. Então, é bom a gente adentrar também no estudo do sistema de governo, para a gente ter conhecimento pleno da matéria e não realizar mais essa confusão. Bom, como nós vimos, a gente tem a forma de Estado, que tem a ver com território. A gente tem a forma de governo, que tem a ver com como é exercido a relação de governantes e governados. E aqui o sistema de governo, que é como se dará a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. A gente já não tem uma relação governantes e governados, a gente tem uma relação dentro dos poderes, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo é aquele sistema de governo em que há uma maior independência entre o poder executivo e o legislativo. O presidente acumula a função de chefe de governo e de chefe de Estado, tendo um mandato por prazo certo. No caso do presidencialismo, praticamente os poderes de governo e de Estado estão na mão do presidente da República. Ele é o chefe de governo e é também o chefe de Estado nesse modelo de presidencialismo. E o presidente da República, ele tem um mandato por prazo certo, por prazo determinado, que hoje no Brasil é um mandato de 4 anos, que pode ter uma recondução. A outra forma de sistema de governo é o caso do parlamentarismo, que não é adotado no Brasil, onde há uma colaboração entre o executivo e o legislativo. O chefe do executivo, que é o chefe do Estado, escolhe o primeiro-ministro, que será o chefe de governo. Ou seja, a gente não tem o chefe de Estado e o chefe de governo na mão de uma única pessoa, em uma única figura. Sendo que o primeiro-ministro elabora um plano de governo submetendo à apreciação do parlamento. Enquanto aquele plano de governo que foi apresentado pelo primeiro-ministro, ele for aceito pela sociedade, pelo povo, pelos cidadãos que fazem parte daquela sociedade, ele vai reconduzir o seu governo, ele vai continuar no poder como primeiro-ministro e o parlamento aprovando esse plano dele, ele vai continuar. O momento que aquele plano de governo não condizer mais com a realidade e com os interesses, tanto do executivo, tanto do parlamento ou da sociedade em si, ele vai sair e vai ser apresentado um novo primeiro-ministro. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós vimos um pouco sobre as formas de governo, as formas de Estado, o sistema de governo, e eu me ponho à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham a ter através do meu e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós nos vemos no próximo encontro. Beijo, tchau, tchau!